Bomba! CBF e a Comissão Nacional de Clubes iniciaram um debate para, depois da choradeira de tanta gente que tem muita influência lá dentro, né? Um debate para a implantação do fair play financeiro em 2025. Agora, duas coisas. Você sabia que existia uma Comissão Nacional de Clubes? Eu nunca soube disso. Nem eu também. Para você ver a importância da Comissão Nacional de Clubes, ela apareceu agora. E outra, você sabia que Fluminense, São Paulo, Fortaleza, Internacional, Vasco e Palmeiras representam os 60 clubes das séries A, B e C? Não. A mim não representa e nem ao Botafogo. Que esquisito, né? Mas enfim, não foi só sobre o fair play financeiro que eles falaram, mas, galera, eles acham que vão afetar o Botafogo. Eles acham que isso afeta o Botafogo. Eu vou explicar para vocês que essa discussão vai afetar outra turma. Eu vou falar sobre isso, vou falar sobre, galera, possibilidade de jogador do Botafogo ser convocado para a seleção brasileira. Eu não estou falando do Luiz Henrique, tá? O Pedro bichou lá no treinamento da seleção brasileira. Vou falar sobre venda de ingressos, uma série de assuntos aqui, mas depois da vinheta. Vamos lá, meus amigos, minhas amigas, ligadinhos aqui na primeira edição do Plantão do GG. Beijo grande no seu coração. Quero agradecer a sua presença, a sua audiência. Peço para você deixar o like. Tem gente que assiste, se amarra, comenta, mas esquece de clicar nesse botãozinho. Esse botãozinho que faz com que o GG chegue a mais botafoguenses no Brasil e no mundo. A gente conta com você, conta com a sua ajuda, tá certo? Ah, quero dar uma moral pro GG. Clica nesse botão valeu. O botão valeu faz com que você colabore pela manutenção do canal Gigante Glorioso aqui no ar, aqui no YouTube, tá certo? E é claro, torne-se membro, faça parte da família GG. Eu quero parabenizar a galera que participou da última live, ganhou produtos da GoCase, foi a Beatriz Barcelos, o vencedor que foi o Biraci Chagas, da nossa camisa do GG. Já entraram em contato com a nossa produção? Se sim, tá tudo certo. Se não, tem que entrar em contato lá para vocês pegarem o que é seu de direito. Agora vamos lá. Olha só, galera. Essa foi a bomba que o André Rizek soltou ao vivo. Comissão Nacional de Clubes. Nunca ouvi falar. Você já ouviu falar? Você sabia que existia essa comissão? Ah, rapaz, eles inventam as coisas assim, a toque de caixa. A toque de caixa, eu nunca ouvi falar. E a CBF, né, que infelizmente eu ouvi falar muitas vezes, para iniciar um debate implementação de fair play financeiro no Brasil, né? A discussão, galera, é muito embrionária, tá? A ideia, ali o bate-papo, tá? Segundo Rádio Corredor, é para que em 2025 essas medidas sejam implementadas. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E não é por causa do Botafogo, não. Vou explicar para vocês. Isso não fere o Botafogo. Isso não faz cosquinha no Botafogo, tá? Isso vai ferir outros clubes. E eu vou explicar por quê. Ainda pode ferir, atrapalhar, inclusive os clubes que estiveram lá. Os clubes que estiveram lá. Sabe quem estava lá para ficar falando sobre fair play financeiro? Fluminense, São Paulo, Fortaleza, Internacional, Vasco, Flamengo e Palmeiras. E eles dizem que representam os 60 clubes das séries A, B e C. Tá? Essa realmente eu não sabia, tá? E aí, galera, nessa discussão, eles falaram sobre muitas coisas importantes, tá? A principal delas deveria ser o calendário, tá? Então, calendário, o que mais aqui que eu anotei? Arbitragem e, por fim, a possibilidade de uma análise, é muita coisa embrionária, né? Para a implementação do fair play financeiro no Brasil. Então, assim, nada ficou decidido, tá? O clube que saiu mais empolgado dele foi o Palmeiras, que já saiu falando que, sou favorável, tá? Mas nada foi decidido. Não tinha representante de clube que é SAF que funciona, tá? Só tinha lá o Vasco, tá certo? Que é a SAF que não deu certo. Aliás, eu não sei o que o Vasco estava fazendo ali. Eu acho que o Pedrinho foi convocado achando que era um brunch, né? Achando que era um café da manhã, achando que era, sei lá, tinha almoço. Vai ter almoço de graça, hein? Acabou que o pessoal do Vasco foi quando viram a reunião de fair play financeiro. O que a gente está fazendo aqui, cara? O que o Vasco estava fazendo lá? Não faço a menor ideia, tá?
Agora, esse tema todo surgiu porque o senhor Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, que é o clube que mais desrespeita o tal do fair play financeiro, eles não fazem ideia do que é um fair play financeiro. Não fazem ideia. Nenhum deles sabe absolutamente nada de fair play financeiro. Porque fair play financeiro não existe no Brasil, só existe na Europa. E nenhum desses clubes tem dirigentes envolvidos com a administração de clube europeu, onde tem fair play financeiro. Só o Bahia, com o Grupo City, o Botafogo, que faz parte da Eagle Football, aí deveriam estar nessa reunião, né? Até para ter alguém com autoridade para falar em cumprimento de fair play financeiro. Esses clubes aí, eles só estão enciumados. Por quê? Porque as SAFs vão dominar o futebol brasileiro. As SAFs vão dominar o cenário das janelas de investimento. E vai ser assim. Vai ser assim porque o mercado é assim. Não existe movimento anticapitalismo no futebol. O mundo é assim. Se eu gosto ou não gosto, não é essa a discussão aqui. Aliás, eu preciso deixar isso muito claro, né? Quando a gente vem falar aqui dos movimentos do John Textor na janela e tal, eu não estou fazendo alusão a nenhum movimento de direita ou de esquerda. Eu estou falando de Botafogo, tá certo? Eu estou falando de Botafogo e sugiro que vocês interpretem dessa mesma forma, tá? Então a questão aqui é que para o Botafogo, a discussão do fair play financeiro, ela não faz a menor diferença. Simplesmente porque o John Textor já falou sobre isso. Eu me lembro quando o senhor Rodolfo Landim escreveu essa bobagem no WhatsApp de um grupo de doentes lá, torcedores do Flamengo. Ele disse que, acho que só neste ano que o pessoal ficou reclamando dele. Ó, tu vai ficar aí com essa cara de palhaço, não vai contratar ninguém, pô. Tu tentou empurrar o Pablo pra lá pra prejudicar, tal, o Pablo se machucou, tal. Enfim, sei lá qual foi o papo, tá? Eu não sei qual foi o papo. Aí o Landim respondeu o seguinte no grupo, né, do Zap. Acho que nesse ano eles já investiram 75 milhões de euros. Nada a ver. Ou seja, aproximadamente o número que você apresentou como sendo desde 2021. Isso para um clube que teve um faturamento de 322 milhões no ano passado. Sejam bem-vindos aos tempos de SAF sem fair play financeiro. Isso aí, uma conversinha de Zap, virou uma reunião na CBF. É bizarro, é assustador o poder que alguns clubes e alguns dirigentes têm. E o que me assusta é que Fluminense, Vasco, São Paulo, Fortaleza foram lá. O Fortaleza é até bom fair play financeiro mesmo, né? Porque o Fortaleza cumpre. Agora, São Paulo está cheio de problemas. Fluminense e Vasco. Dois duros. O que estão fazendo lá? O fair play financeiro, Fluminense, Vasco, vai prejudicar vocês. Vocês não entenderam realmente o que é o fair play financeiro. O fair play financeiro é mais uma forma de evitar a competitividade globalizada. Evitar a competitividade para todos. O fair play financeiro é mais uma fórmula para espanholizar o futebol brasileiro. Vocês não perceberam. O Fluminense não consegue enxergar um palmo além daquilo que o Landim mostra, né? O pai do Fluminense, Flamengo, mostra, ó, você vai falar isso, tá? O Bittencourt vai lá e fala, né? Senão não tem lugar para jogar, não é isso? Assim, esses clubes estão de gaiato nessa discussão, querendo fair play financeiro e não sabem que estão dando um tiro no próprio pé, Vamos lá, olha só os clubes que estavam lá. Vou falar mais uma vez. Flamengo, Palmeiras. O Palmeiras tem patrocínio da Crefisa. Quando a Crefisa sair, meu amigo, aí eu quero... Vai ser a mesma coisa quando a Parmalat saiu. Aí eu quero ver balançar bandeirinha de fair play financeiro. Internacional, Vasco, Fortaleza, tudo bem, São Paulo e Fluminense. São esses clubes. Eles estão dando um tiro no próprio pé. Internacional, confesso a vocês que não faço ideia do que rola nas finanças do Internacional. Pelo que eu escuto, é um time muito bem equilibrado, tá? Pelo que eu escuto. Agora, vocês acham, galera, esses clubes, achando que representam os 60, né? Vocês acham que um Corinthians vai aceitar fair play financeiro? Vocês acham que um Atlético Mineiro, vocês acham que um Santos que vai subir da Série B para a Série A vai aceitar fair play financeiro? Você está impedindo esses clubes de contratarem qualquer jogador. Você vai igualar o Corinthians ao Cuiabá. Você vai igualar o Corinthians ao Vitória da Bahia.
Ah, o Corinthians tem um faturamento muito maior. Mas o Corinthians deve a alma. Então você não vai poder contratar. Você vai ter que ficar com esse time horroroso que você tem até o final do campeonato, até ser rebaixado para a Série B. E lá na Série B, você vai ter que obedecer o fair play financeiro também. Então vai ter que ter time de Série B, ou seja, vai ficar no mesmo nível dos times da Série B. Do Operário, do Paysandu. Ah, mas não vai. Não vai, galera. Nós não estamos na Europa. Nós estamos no Brasil. Isso aqui é terra de ninguém. O que está rolando é que eles estão desesperados porque estão vendo que as sociedades anônimas do futebol, o Vasco aqui é porque o Vasco é uma SAF sem SAF. O Vasco é uma SAF que está querendo retornar para o feudalismo, né? Com o Pedrinho. Ah, tá ganhando, tá? Porra, vamos falar a verdade aqui? Vamos falar a verdade? É numa sorte, numa coisa assim fortuita, que o Vasco está conseguindo não estar na zona de rebaixamento. Porque todo o planejamento do Vasco, tudo que o Vasco fez na temporada é para ser rebaixado. E por uma coisa assim dos céus, isso não está acontecendo. Treinador interino, time ruim, contratando jogador que trouxe 2 amigos, Felipe Coutinho trouxe 2 parças, é tudo errado. E o Vasco está aí, pedindo fair play financeiro, cheio de dívidas também, e não tem as suas dívidas tão balanceadas quanto outros clubes. Gente, é inacreditável o que está rolando no futebol brasileiro. 6 clubes achando que respondem por 60. E não respondem. Agora, muita gente acha que isso está ferindo o Botafogo. O John Textor, ele teve a hombridade de responder, né, quando ficou sabendo desse choro do Rodolfo Landim, que inclusive é uma pessoa que se dá muito bem com o John Textor. Agora, amizade é amizade. Nem chamo de amizade isso, mas parceria, negócios à parte, né? Cada um defende o seu. O Rodolfo Landim está sendo xingado em grupos de WhatsApp e transfere a responsabilidade para o John Textor, né? E joga a culpa no fair play financeiro. E aí o John Textor respondeu. Vocês se lembram? Ele botou assim: é sabido que gosto e respeito o Rodolfo Landim. E é verdade que acredito na ideia de trazer o fair play financeiro para o Brasil. Ele foi um dos primeiros a falar isso. Mas posso confirmar que nossas receitas aumentaram de forma tão significativa que nossos níveis salariais atuais estão em apenas 45% das receitas. Tem gente que acha que sabe mais das receitas do Botafogo do que o próprio Botafogo. É, tem isso também. Tem fiscal de receita sem ter acesso à receita. Tem fiscal até de dia de folga. O Zinho inaugurou essa linha lá na ESPN, fiscal de dia de folga. Pois é. E aí continua aqui o John Textor. Isso está bem abaixo do limite de 75% imposto pelo fair play financeiro. Portanto, está claro que essa versão do Botafogo ainda seria possível se as regras europeias do fair play financeiro fossem aplicadas no Brasil. É o único que tem moral para falar de fair play financeiro da Europa no Brasil, porque é o único que tem um clube na Europa. É o único. E ainda assim respondeu. Ok, eu também sou favorável ao fair play financeiro. Sou favorável, porque uma série de movimentos que alguns clubes aí fazem não poderiam fazer se respeitassem o fair play financeiro. Para o Botafogo já está dentro do fair play financeiro europeu. Não vai ter diferença nenhuma. E é claro que o Brasil vai ter que adotar esse modelo de fair play financeiro. Qual a diferença que faz para o Botafogo? Ah, mas gastou no Luiz Henrique isso e aquilo e tal. Parcelado. É a mesma coisa, você ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos. O limite do seu cartão de crédito, muitas vezes, é maior do que o seu salário. E você, para não explodir, pelo menos recomenda-se, né? Vai fazer uma compra muito cara, você parcela essa compra para que você não influencie e não prejudique o seu rendimento mensal, o seu faturamento mensal. Tá certo? As contratações do John Textor, todas elas, pelo menos essas grandes contratações do Vitinho, do LH, do Almada, foram parceladas. Elas não ferem. A gente falou isso no plantão da manhã. No blog do Diogo Dantas saiu, o Botafogo gastou 50 milhões em 2024 com essas contratações. 50 milhões. Isso está dentro do fair play financeiro. Então, para quem tem dinheiro, ter ou não ter, não é a questão. Agora, isso é um tiro no pé dos clubes que não têm e gastam. Dos clubes que pensam que têm e gastam. Aí eu quero ver. Vamos ver se vão respeitar. Galera, vou mandar um papo reto para vocês aqui. Isso não vai a lugar nenhum. Porque nada que é para melhorar o futebol do Brasil acontece. Então vai ser mais um papo furado, colóquio para acalentar bovinos. Já ouviu falar, né? Conversa para boi dormir. Bom, como eu não estou aqui com papo furado para conversa para boi dormir, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Botafogo.
Só os sócios, no dia de hoje, já garantiram mais de 15 mil ingressos para o jogo de ida das quartas de final da Libertadores, Botafogo e São Paulo. Então você que é sócio, vai lá, não dá mole, faça seu check-in. Você que não é sócio, torce para não acabar. Torce para não acabar, porque a todo vapor, até o Tarum, a todo vapor, até o Tairo Arruda postou lá onde? Em alguma rede social sobre isso, tá? Tá dizendo aí que o Botafogo vive a expectativa de esgotar os ingressos apenas com sócios torcedores, tá? Não sei, vamos ver, tá? Eu acredito que não, mas, enfim, do jeito que o torcedor do Botafogo tá empolgado, a gente vai analisar aí se o Botafogo realmente vai conseguir esse feito, beleza? Galera, não dei muita atenção para a notícia da Raíssa Simplício de que o Botafogo fez uma consulta pelo Anderson Talisca. Não dei muita atenção porque não sei se fez a consulta, tá? Não confirmei com o Botafogo, mas o Anderson Talisca já tinha dito que não quer voltar para o futebol brasileiro, tá? Ele quer continuar no Oriente Médio, então acho assim, fez uma consulta ou não fez, não é importante porque o jogador não quer voltar. E o Botafogo também não tá assim, empolgadíssimo para trazer o Anderson Talisca, tá? Vamos lá, assunto importante. Vocês viram que o Pedro, ele se machucou, né? Pedro se machucou. Eu estou escutando, tá, burburinhos, rádio corredor, que tem jogador do Botafogo que pode ocupar essa vaga aí do Pedro, tá? Trata-se do Igor Jesus. Se isso vai acontecer ou não, a gente só vai saber se o Pedro for cortado e se alguém será convocado para o lugar dele. Notícia muito ruim para o nosso rival, porque o Pedro tinha acabado de voltar, sentiu uma lesão no treinamento, deixou o treinamento, fica a preocupação para os flamenguistas, para os botafoguenses, fica a expectativa, né, para quem, é claro, o jogador fica na expectativa. Eu jamais vou torcer contra o sonho do jogador, só quero que ele volte bem. Então fica a expectativa aí do Igor Jesus ser convocado, rádio corredor, tá certo? Bom, vamos falar agora do Cuiabano rapidinho, né? Como a gente adiantou, logo após a lesão do Cuiabano, conversamos com algumas pessoas, né? Nosso amigo Edu Garrido, a própria Thaís Coutinho, que é da área, não havia por que se preocupar tanto, né? Porque o jogador saiu até mais tranquilo, chorou no início, mas não havia também por que se preocupar tanto. E aí, graças a Deus, foi confirmada que a lesão não preocupa. Foi uma lesão moderada no músculo posterior da coxa. Então, assim, no melhor cenário, ele volta já contra o São Paulo, no jogo da Libertadores da América, o jogo de ida, né? E no cenário mais negativo, ele voltaria depois desses jogos contra o São Paulo, na partida contra o Atlético Paranaense. É claro que essa lesão é minimizada por conta da chegada do Alex Telles, né? Gente, fico por aqui. Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui.